um vidro quebrado, uma figura sem vida e uma verdade escondida à vista de todos. Bem-vindo ao verso da pista Eu, sou seu anfitrião Vale, adoro ver essa comunidade crescer. Conte-me de onde você está acompanhando hoje. Seus comentários significam muito para mim. Vamos mergulhar no mistério. A primeira coisa que se notava nos jantares de Lady Venetia Harcourt era a perfeição, não o calor, não. As reuniões de Lady Venetia eram requintadas demais para isso. Mas a perfeição polida e fria, como se cada convidado, cada taça de cristal, cada arranjo floral tivesse sido medido por uma régua invisível. Na noite em questão, os lustres acima da mesa de jantar brilhavam como 1000 estrelas capturadas. O ar estava levemente perfumado com rosas e fumaça de velas. 12 convidados estavam sentados com risos frágeis e olhares penetrantes. A própria anfitriã presidia à cabeceira da mesa. Uma mulher alta de beleza imponente e autocontrole férreo. Seu vestido de seda carmesim cintilava a cada movimento, refletindo a luz como vinho derramado. Era o jantar de aniversário dela, seu 50º aniversário, como ela lembrou a todos com um ar de desafio e diversão. Ao lado dela estava seu segundo marido, Sir Adrian Harcourt, 20 anos mais velho, cujos cabelos antes dourados haviam desbotado para prateados, mas cujos olhos mantinham uma vigilância aguçada. Entre os convidados estavam o sobrinho de Lady Venetia, o nervoso e pobre Anthony Vale. Sua companheira e confidente, a senhorita Iris Fielding, o elegante Dr. Lionel Tressida, cuja devoção a Venetia era assunto de fofocas há meses, e o coronel Pembroke, cuja risada calorosa disfarçava a malícia sutil de um homem há muito acostumado aos segredos de outras pessoas. A conversa transbordava de artifício. Brindes foram feitos, elogios foram trocados e, por baixo de tudo, havia o leve zumbido de inquietação que às vezes acompanha reuniões onde cada sorriso é calculado e cada palavra pode ser uma arma. Precisamente às 9h10, a sobremesa foi servida. Um magnífico trifle coroado com cerejas vermelhas e delicados cachos de açúcar cristalizado. No mesmo instante, a dama de companhia de Lady Venetia, Margot, entrou trazendo uma bandeja de copos, taças de cristal cheias de um licor vermelho escuro, conhecido como Crimson Glass, invenção da própria Venetia. Ela o havia introduzido anos antes, em seu primeiro casamento, uma receita secreta que supostamente continha ervas raras do sul da França. A vida, declarou ela, erguendo o copo com um toque dramático, e a coragem necessária para bebê-la. Risadas se seguiram. Os convidados ergueram suas taças, o líquido carmesim brilhando como sangue à luz de velas. Um leve tilintar de cristal ecoou pela mesa quando 12 taças se encontraram em um único acorde cintilante. Então veio o silêncio. Lady Venetia, ainda sorrindo levemente, levou os dedos à garganta. Seus olhos se arregalaram, a cor sumindo de seu rosto. O copo caiu de sua mão, atingindo a mesa e espalhando seu conteúdo sobre a toalha branca, formando uma mancha escura e extensa. Por um momento ninguém se moveu. Então o silêncio se transformou em caos. Gritos, o arrastar de cadeiras, o estilhaçar de pratos. O Dr. Tressider saltou para o lado dela, com as mãos trêmulas. Venetia! Meu Deus, alguém traga água! Mas era tarde demais. Em poucos instantes, Lady Venetia Harcourt desmaiou, com os olhos sem vida fixos no alto e o licor carmesim se acumulando em sua mão. Uma hora depois, a grande casa estava envolta em confusão e medo. Os convidados, antes tão imaculados, agora estavam pálidos e desordenados. A polícia havia chegado. Um jovem e ágil inspetor Marsh, que parecia inseguro demais para lidar com a sala cheia de nobres à sua frente. Na sala de estar, o corpo estava deitado em uma chaise longue, delicadamente coberto com um chale. A criada chorava baixinho num canto. Sir Adrian permanecia rígido junto à lareira,
o rosto impassível com uma máscara de pesar, ou algo parecido. Ela está morta, senhor, disse o inspetor gravemente. O médico acredita que seja veneno. Tem alguma coisa naquele licor. Impossível, murmurou Sir Adrian. Venetia fez isso sozinha. Ninguém mais sabia a receita. O inspetor pigarreou. Então terei que perguntar onde ela guardou, senhor. E quem poderia ter tido acesso a isso? Houve um rebuliço na porta. Um homem estava parado ali, pequeno, impecavelmente vestido, bigodes perfeitamente simétricos, olhos brilhantes de inteligência aguçada. Se me permite... Senhor inspetor, disse Hercule Poirot, dando um passo à frente com uma leve reverência. Eu estava já a apenas 2 cômodos de distância quando ouvi a comoção. Lady Harcourt me convidara para uma consulta sobre um assunto de, como se diz, delicada discrição. Parece, infelizmente, que a discrição agora é completamente desnecessária. O inspetor piscou. Monsieur Poirot? O detetive? Às suas ordens. Poirot olhou ao redor da sala, demorando-se em cada rosto, a compostura de Sir Adrian, as mãos trêmulas da senhorita Fielding, a inquietação pálida de Anthony Vale, a fanfarronice forçada do coronel e os olhos assombrados do Dr. Tresseder. Perdoe-me se eu observar, inspetor, que este não é um caso comum de veneno. O vidro, aquele vidro carmesim, ele guarda uma história. O senhor acha que foi deliberado? Poirot deu um leve sorriso. Meu amigo, numa casa dessas, nada é acidental. Ele se aproximou da mesa, onde os copos restantes haviam sido colocados. 11 deles brilhavam intocados, exceto por leves traços de impressões digitais. Um deles, o de Lady Venetia, jazia estilhaçado, seus cacos brilhando como rubis no carpete. Poirot curvou-se ligeiramente, examinando-os. A cor, o aroma. É distinto. E, no entanto, veja aqui. O tênue resíduo neste fragmento não tem exatamente a mesma tonalidade dos outros. Ele se endireitou lentamente, estreitando os olhos em silenciosa satisfação. Mon Dieu, já é o primeiro sussurro da verdade. O inspetor franziu a testa. O que quer dizer, senhor? Poirot ajustou os punhos em tom suave. Só que descobriremos em breve que o veneno não estava na receita, mas no coração de alguém presente esta noite. E enquanto a tempestade batia contra as janelas da mansão Harcourt, as pequenas células cinzentas de Hercule Poirot começaram sua delicada dança. O grupo, que 1 hora antes se organizara como figuras em um quadro cuidadosamente equilibrado, foi agora conduzido para a sala de música menor, onde uma lareira moribunda fazia o piano laqueado brilhar como vinho velho. Poirot estava de pé perto da lareira, não imponente, mas perfeitamente composto, uma figura imóvel em meio aos nervos à flor da pele. O inspetor Marsh sentou-se junto à porta com o ar de um jovem porteiro, tentando manter a ordem durante um inquérito inesperado. Ninguém se sentou até que Poirot, com uma inclinação cortês, indicou as cadeiras. Eles o obedeceram como se ele fosse o anfitrião. Primeiro falaremos juntos, disse ele gentilmente. Não sobre o veneno, mas sobre a ordem. A ordem, como você bem sabe, revela o caráter. Ele acenou com a cabeça para Margot, a criada cujos olhos estavam vermelhos. Mademoiselle, a senhora trouxe a bandeja. Conte-nos, passo a passo, como os copos chegaram às suas mãos. Sua voz vacilou. Madame, Lady Harcourt, ela mesma preparou o licor à tarde. Ela o mistura, depois o engarrafa no decantador de cristal e o guarda no armário da sala de estar. Fui buscá-lo às 9, como sempre faço no aniversário dela. Despejei do decantador nos copos da bandeja, aqui na despensa, e os levei para dentro. Você sozinho serviu? Sim, senhor. Quem tinha a chave do armário? Silêncio, então Sir Adrian respondeu com um tom severo. Venetia o mantinha preso a uma corrente no pescoço. Ela não se desfez dele. O olhar de Poirot se voltou para o broche que agora prendia o xale sobre o peito da morta.
Nenhuma corrente era visível acima da renda do vestido. Ele não fez nenhum comentário sobre isso. E a garrafa? Estava cheia quando você a pegou? Margot hesitou. Quase cheio, senhor. Menos que no ano passado, talvez. Obrigado. Inspetor, o senhor pode confirmar se o armário está trancado? Marsh se mexeu. Está trancada, senhor. Embora a tenhamos encontrado entreaberta quando entramos para fazer uma busca rápida. Mas não havia chave na fechadura. Estávamos prestes a... procurar mais. Os bigodes de Poirot se contraíram. Não vamos nos apressar, Madame Fielding. A senhorita Iris Fielding ergueu o rosto pálido. Ela não era convencionalmente bonita. Em vez disso, suas feições tinham a harmonia austera de uma moeda romana, do tipo que convida a confidências e as mantém. Sim, Monsieur Poirot. Você é acompanhante de Lady Harcourt, amiga, assistente, secretária, talvez as três. Você a viu esta tarde? A tarde toda, disse ela com um cansaço silencioso. Revisamos a lista de convidados. Ela ficou feliz em recebê-lo, Monsieur Poirot. Ela não me disse o porquê. Porque era uma questão de discrição, mademoiselle. Ela falou do vidro carmesim. O olhar da senhorita Fielding se voltou para a bandeja estremecendo. Só para comentar, como sempre faz, que não é para os fracos. Ela tinha um orgulho travesso disso. Depois de um suspiro, acrescentou. Ela guardava a chave na corrente de manhã. À tarde, prendia-a na parte de baixo da cintura quando a costureira chegava. A que horas a costureira chegou? 4:30. Ela saiu antes das 6. E depois? Ela se vestiu cedo, às 7, e foi até a sala de estar para olhar as flores. Eu não vi a chave. Sir Adrian se mexeu. Minha esposa cuidou dos próprios assuntos. Ela não era uma criança para ser avaliada minuto a minuto. Os olhos escuros de Poirot se suavizaram, mas a linha de sua boca não. A tristeza não nos isenta dos detalhes, Sir Adrian. Perdoe-me se insisto. No jantar você estava ao lado dela, não é? Claro. Então você a viu pegar o copo da bandeja. Ela hesitou? Ela o examinou? Ela não hesitou, disse ele, com uma impaciência que disfarçava algo mais frágil. Ela a ergueu, como você viu, e brindou à vida. Se você está insinuando que ela temia a bebida, está enganado. Talvez não medo, murmurou Poirot. Antecipação. O coronel Pembroke soltou uma risada curta e desconfortável. Coisa horrível. Sempre pensei assim. Parece sangue. Tem gosto de erro de herborista. Peço desculpas. Ele olhou ao redor corado. Mesmo assim, Venecia jurou por isso. Tradição. A tradição, disse Poirot, é o álibi mais teimoso. E o senhor coronel esteve na sala de estar hoje? Dei uma passada com o Adrian por volta das 5:30, acho, para dar uma olhada numa pegada de caça que ele tinha tirado. Não me demorei. Você notou o armário? Não pensei nisso. Poirot assentiu como se a resposta fosse totalmente esperada. Monsieur Anthony Vale. O sobrinho se assustou. Era magro como os jovens que se esquecem de comer quando o dinheiro escasseia, com mãos trêmulas no colo. Sim. Você se atrasou 7 minutos para o jantar. Uma coisinha, mas coisas pequenas me interessam. Anthony corou. Perdi o trem. Peguei um táxi direto da estação. Direto? Ele hesitou. Bem, quase direto. Parei para trocar a gola no clube. Não esperava que a tia Venetia me cronometrasse. No entanto, ela mediu tudo, observou Poirot suavemente. É um traço de família ressentir-se do governante. Ele se virou para o Dr. Tressider. Doutor, o senhor tentou ajudar. Sentiu imediatamente o cheiro de amêndoa amarga? Sim, disse o médico com a voz rouca. Parecia inconfundível. Cianeto. Pareceu, repetiu Poirot. Sua devoção à Lady Harcourt foi muito notada. O rosto de Tressider endureceu. Se deseja ser indelicado, monsieur, seja direto. Venetia e eu éramos amigas. Ela era infeliz no casamento. Sir Adrian levantou a cabeça bruscamente. Isso é uma mentira deslavada. É uma declaração numa sala de declarações, disse Poirot sereno. Vamos testar todas. Dirigiu-se calmamente ao inspetor Marsh.
O senhor verá, monsieur, porque este é um círculo que se fecha perfeitamente. Acesso, emoção, dinheiro, orgulho. Os motivos humanos estão presentes nas proporções corretas. Dinheiro? Repetiu Anthony Valley com uma ponta de pavor. Lady Harcourt era rica, disse Poirot sem fazer perguntas. Seu testamento estava atualizado? Sir Adrian contraiu a boca. Foi elaborado há 2 meses. E testemunhou? O olhar de Poirot pousou na senhorita Fielding. Eu testemunhei, disse ela. Assim como o coronel Pembroke. Então saberemos quem lucra e quem tem medo de perder. Ele cruzou as mãos. Mas uma questão de ordem. Os cartões de lugar, eles foram arranjados por Lady Harcourt, eu acho. Por mim, respondeu a senhorita Fielding. Segundo as instruções dela. Poirot inclinou a cabeça. E nenhuma mudança no último momento? Não havia nenhum. Curioso, murmurou ele quase para si mesmo. Pois quando o licor é servido de acordo com um plano fixo, envenenar um único copo é anunciar o conhecimento desse plano. A menos que... Olhou por uma fração de segundo para o caco quebrado que pertencera à Venétia. O plano tenha sido alterado sem que ninguém o admitisse. O fogo crepitava suavemente. Lá fora, a tempestade batia com seu tamborilar surdo contra as janelas compridas. Poirot permitiu que o silêncio se prolongasse até que a atenção se voltasse para si. Faremos isso, disse ele por fim. Ninguém sairá da casa. O inspetor Marsh mandará revistar discretamente seus aposentos em busca de materiais de natureza venenosa e de qualquer coisa que se assemelhe a uma chave presa a uma corrente. O Dr. Tressida permanecerá à disposição. Mademoiselle Fielding me ajudará com os papéis de Lady Harcourt. Sir Adrian, o senhor me mostrará a sala de estar e o gabinete. Coronel, o senhor relatará seus movimentos a partir do meio-dia. Monsieur Valley, o senhor escreverá para mim de próprio punho uma cronologia detalhada de sua viagem. E Margot, a senhora descansará. Depois de me mostrar a despensa, ele sorriu de repente e com muita gentileza. Coragem, meus amigos. Só a verdade é perigosa. Ao se levantarem, relutante e compelido, Poirot tocou a lareira com 2 dedos, como se alinhasse uma moldura invisível a todos, exceto a ele. Ordem em primeiro lugar, sempre. Por trás da ordem estava o motivo. E por trás do motivo, a pequena vaidade que cada um tentara esconder. Ele já vira 3 deles traírem essa vaidade em um gesto, uma frase. O ângulo de um queixo seria o suficiente. O vidro era carmesim. A pista seria incolor, inodora. A menor diferença na tonalidade de um resíduo ou na colocação de uma carta. Ele a encontraria, e quando o fizesse, o círculo se fecharia com um clique tão preciso quanto uma chave girando em uma fechadura bem lubrificada. A chuva não cessou durante a noite. Açoitava as janelas altas da mansão Harcourt, com persistência constante e maliciosa, como se quisesse lavar o fino verniz de respeitabilidade que impregnava seus moradores. Poirot percorria a casa com uma calma deliberada, sua pequena figura deslizando de cômodo em cômodo, observando as mínimas coisas. O arranjo de flores em um aparador, a posição de uma luva descartada, o leve aroma de perfume pairando no corredor. O inspetor Marsh seguia a uma distância respeitosa, com o caderno na mão, tentando acompanhar o ritmo da mente de Poirot, que parecia saltar de uma observação para outra, sem nunca perder o fio da meada. A despensa, monsieur, murmurou Margot enquanto entravam no espaço estreito ao lado da sala de jantar. O ar estava fresco, com um leve cheiro de polidor de limão e bandejas de metal. Sobre um pequeno balcão estava a bandeja que antes continha os copos, agora vazia. Cada taça enxaguada e virada sobre uma toalha. Poirot se abaixou, examinando-os um por um. Veja, já estão limpos. Você tem uma mão rápida, Margot. Mas me diga, quando você serviu o licor, os copos já estavam na bandeja? Sim, senhor. E você mesmo serviu da garrafa sem interrupção? Sim. Só que... Ela hesitou, torcendo o avental com os dedos.
é que a senhorita Fielding entrou por um instante para pegar algo no armário. Ela falou comigo gentilmente. Não achei estranho. Poirot se endireitou, olhando rapidamente para a porta. Ela foi buscar alguma coisa. O que era? Transky tutiki. Não me lembro, senhor. Uma garrafinha, talvez embrulhada em linho. De fato. E para onde ela foi, então? Ela voltou para a sala de jantar, eu acho. Os convidados já estavam se reunindo. Poirot assentiu gravemente. A senhora é observadora, mademoiselle. Mais uma pergunta. Sentiu o gosto do licor enquanto servia? O rosto de Margot empalideceu. Não, senhor. Lady Harcourt jamais permitiria. Ah, sim. A precisão, o orgulho. É sempre perigoso esse orgulho. Ele lhe deu um sorriso gentil. Vá agora, descanse. Você se saiu bem. Depois que ela saiu, Poirot virou-se para Marsh. Uma garrafa embrulhada em linho, meu amigo. Não é nada. Você acha que a senhorita Fielding colocou alguma coisa na garrafa? Os bigodes de Poirot tremeram. Não, não. Grosseiro demais. Se ela fosse culpada, não lembraria a criada de sua presença. Esse, veja bem, é o encanto da inocência, ou da esperteza grande demais para sua própria segurança. Ele saiu da despensa e foi em direção à sala de estar. A porta se abriu com um rangido, revelando uma cena de delicada desordem. O armário encostado na parede oposta, a garrafa na prateleira e a leve marca do salto de uma mulher no carpete perto da cadeira. O olhar de Poirot se voltou imediatamente para a pequena fechadura de latão do armário. O inspetor Marsh deu um passo à frente. Encontramos a porta fechada, senhor, mas destrancada. Sem chave. Poirot ajoelhou-se diante dela, examinando as bordas da fechadura com a precisão de um joalheiro. Os arranhões... Está vendo? Novos e muito finos. Alguém abriu isto não com uma chave, mas com algo estreito e fino. Um grampo de cabelo, talvez, ou uma faca pequena. Ele olhou para cima. Lady Harcourt guardava a chave consigo, mas quando caiu não havia nenhuma à vista. Você examinou o vestido dela? Marsh balançou a cabeça. Achei impróprio perturbar o corpo antes. Poirot acenou com a mão. Vamos ser impróprios juntos, hein? Eles retornaram à sala de estar, onde o corpo jazia, coberto até o queixo com um chale. Poirot levantou o tecido cuidadosamente, com o olhar suave e a postura reverente. Nas dobras de seda perto da cintura dela, algo brilhou fracamente. Um pequeno pedaço de corrente de ouro completamente arrebentado. Voilá! Sussurrou Poirot. Quebrada, não destrancada. A chave foi tomada à força, ou furtivamente. Marsh rabiscou furiosamente. Então quem pegou pode ter envenenado o licor com antecedência. Exatamente. Mas observe, inspetor. Lady Harcourt serviu o licor ela mesma à tarde. Portanto, se a garrafa foi adulterada depois, o veneno deve ter sido adicionado não ao copo inteiro, mas a um só. Marsh pareceu assustado. Então o assassino tinha que saber de qual copo ela beberia. Poirot deu um leve sorriso. Exatamente. E esse, mon ami, é o ponto mais interessante de todos. Ele recolocou o chale e ficou em silêncio por um momento, com a cabeça ligeiramente abaixada. Então, suavemente. Veja bem, inspetor, ela não estava destinada apenas a morrer. Ela estava destinada a fazer disso um espetáculo, a beber do seu próprio triunfo. E, em vez disso, encontrar a morte. Ao retornarem ao salão, uma figura emergiu das sombras. Era o Dr. Tresider, pálido e abatido, com o cabelo desgrenhado. Monsieur Poirot, disse ele com a voz trêmula. Preciso falar com o senhor. A sós Poirot inclinou a cabeça. Então venha. Vamos entrar na biblioteca. A sala estava mal iluminada, o ar carregado com o cheiro de couro velho e tabaco. Poirot fez sinal para que ele se sentasse. Talvez você tenha algo em sua consciência? Tresider expirou trêmulo. Não por consciência, mas por dúvida. Eu amava Venétia. Você já deve saber disso. Mas ela era instável. Tinha inimigos até entre os amigos. 2 noites atrás ela me chamou. Disse que tinha descoberto algo sobre Sir Adrian.
algo que mudaria tudo. Mas quando a pressionei, ela se recusou a dizer mais. Disse apenas que depois do jantar de aniversário, o assunto seria resolvido. Mon Dieu, murmurou Poirot, inclinando-se para a frente. E qual era o tom dela? Triunfo, medo ou curiosidade? Tressider engoliu em seco. Triunfo, eu acho. Ela se deleitava com o poder. Poirot assentiu lentamente, e no entanto ela bebia sem desconfiar. Então não acreditava estar em perigo. Tressider hesitou. Ela se tornou imprudente, monsieur. Disse-me que planejava mudar o testamento. Ah, disse Poirot suavemente. Para favorecer quem? O médico abriu as mãos, desamparado. Ela não disse. Apenas que isso iria surpreender a todos. O olhar de Poirot se aguçou. Então precisamos encontrar esse documento antes que a surpresa se transforme em confusão. Veja bem, doutor. A morte muda essa aritmética do afeto. Alguém bateu à porta. A senhorita Fielding estava ali, pálida, mas serena. Monsieur Poirot, disse ela calmamente, o senhor pediu para ver a correspondência de Lady Harcourt. Eu a trouxe. Poirot aceitou o maço de cartas e fez sinal para que ela se sentasse. Enquanto desamarrava a fita e examinava os envelopes, um pedaço de papel se soltou. Um bilhete escrito na letra ousada e imponente de Lady Harcourt, para ser aberto somente em caso de minha morte. A senhorita Fielding ofegou baixinho. Poirot ergueu-o contra a luz com uma expressão indecifrável. É assim, murmurou. Até os mortos buscam a última palavra. Ele colocou o bilhete cuidadosamente sobre a mesa. Vamos abri-lo quando todos estiverem reunidos. Até lá vamos manter o suspense, não é? Pois é uma história que ela queria que terminássemos. Lá fora, a chuva aumentava, e o velho relógio do corredor bateu meia-noite. Na mansão Harcourt, o silêncio voltou a reinar, mas não a paz. Pois, naquele silêncio, a mente de Poirot trabalhava incansavelmente, organizando, comparando, deduzindo. Em algum lugar daquela casa, o chaveiro, a alteração da planta, o motivo oculto sob a vaidade. Tudo isso esperava que ele os visse de uma só vez, em perfeita ordem. Poirot permaneceu sentado na biblioteca até muito depois da meia-noite, com a carta à sua frente como uma serpente enrolada. Seus dedos roçaram a borda, com cuidado para não romper o lacre. O inspetor Marsh fora interrogar a equipe mais uma vez, mas Poirot insistira que esperassem antes de abrir o bilhete. Paciência, dissera ele suavemente. Os mortos costumam ter pressa demais para falar. Vamos primeiro ouvir os vivos. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, sua pequena figura movendo-se precisamente entre as lâmpadas, a luz refletindo o brilho de seus sapatos. Cada movimento era deliberado, cada passo em harmonia com o ritmo de seus pensamentos. O fogo crepitava silenciosamente na lareira, e do corredor vinha o tic-tac suave do relógio de parede. Ele esperou que batesse 1 hora, e quando isso aconteceu, o som pareceu convocar o próximo ato da investigação. A senhorita Fielding apareceu novamente, desta vez sem a compostura de antes. Seu rosto pálido estava emoldurado por fios soltos de cabelo, sua calma substituída por algo frágil. Monsieur Poirot, desculpe-me por incomodá-lo, mas não consigo dormir. Há algo que o senhor precisa saber. Poirot fez um gesto para que ela se sentasse. Bom, fale, mademoiselle. Quando não se consegue dormir, é porque se tem algo a confessar ou a esconder. Ela cruzou as mãos com força. Você perguntou antes sobre a garrafa. Eu menti, ou melhor, omiti algo. Depois que Lady Harcourt serviu o licor à tarde, ela subiu para se vestir. Fiquei na sala matinal para arrumar. A garrafa estava quase cheia e eu notei algo estranho. Sua voz se transformou em um sussurro. Havia um cheiro fraco. Não a doçura de sempre. Era mais forte, acre, quase medicinal. Achei que fosse apenas do esmalte ou das flores. Mas agora... Ela parou, levando a mão à boca. Poirot inclinou-se para a frente. E você não mencionou isso antes por quê? Porque soaria como se eu suspeitasse que ela estivesse adulterando a própria bebida.
disse ela infeliz. Mas ela tinha tanto orgulho daquele licor, tão possessiva em relação a ele, que eu não conseguia imaginar ninguém mais tocando nele. Ah, disse Poirot suavemente. Mas o orgulho, mademoiselle, é como uma cortina. Esconde tanto quanto mostra. Diga-me, mais alguém entrou na sala de estar depois que Lady Harcourt saiu? Ela hesitou. Sir Adrian entrou rapidamente. Disse que estava procurando uma carta do advogado, mas não vi nenhuma carta em suas mãos quando saiu. Os olhos de Poirot brilharam. Muito interessante. E Lady Harcourt pareceu irritada com o marido naquela noite. A senhorita Fielding deu uma risadinha amarga. Irritada? Eles não jantavam juntos em paz havia meses. Ela vinha ameaçando se separar. Ele tinha dívidas, mais do que admitia, eu acho, e ela estava cansada de salvá-lo. Dívidas, um testamento e um casamento de gelo, murmurou Poirot. É uma ótima receita para assassinato. Ela se levantou, tremendo levemente. Monsieur Poirot, o senhor não acredita em Sir Adrian? Eu acredito, mademoiselle. Apenas no que pode ser provado. Seu tom era suave, mas seus olhos se estreitaram em fendas brilhantes. E a prova, como a verdade, prefere permanecer oculta até ser convidada. Quando ela saiu, Poirot permaneceu imóvel por vários minutos, com o olhar fixo na carta lacrada. Então, com um movimento decidido, guardou-a no bolso e foi procurar o inspetor. Ele encontrou Marsh no corredor, conversando com o coronel Pembroke, cujo rosto corado assumira um tom acinzentado doentio. A arrogância do coronel desaparecera. Sua voz tinha a defensiva tensa de um homem acostumado a esconder o desconforto sob o barulho. Eu lhe digo, inspetor, não tenho nada a ver com esse negócio horrível. Venetia e eu podemos ter discutido, mas assassinato? Meu Deus, cara! Poirot apareceu silenciosamente ao lado deles. Ah, o senhor fala em discussão, mon coronel. Isso é muito intrigante. Qual foi o assunto desta, como diremos, discordância? Pembroke enrijeceu-se. Não foi nada. Algum comentário tolo sobre caça. Ela estava zombando de mim, só isso. Venecia nunca perdia a chance de humilhar os amigos. O olhar de Poirot era suave, mas inflexível. Zombaria, sim. Mas o senhor cora, coronel, como se houvesse mais do que uma brincadeira. Será que ela mencionou o testamento? O coronel hesitou. Ela fez, sim. Disse que tinha feito mudanças. Eu disse a ela que era tolice manter o rapaz, Vale, em suas boas graças depois do dinheiro que ele esbanjou. Ela riu e disse, meu caro coronel, meu sobrinho é menos importante do que o veneno no meu armário. Levei isso na brincadeira. Poirot arqueou as sobrancelhas delicadamente. Uma brincadeira curiosa, de fato. E mesmo assim você não perguntou o que ela queria dizer? Ela tinha uma língua cruel, senhor. Há muito tempo aprendi a não levar suas palavras a sério. O tom de Poirot suavizou-se. Mas talvez devesse ter dito isso, mon ami. Ele se desculpou e saiu para o corredor, onde ainda pairava o leve aroma de rosas do jantar. Sir Adrian Harcourt estava junto à janela, olhando para o jardim escuro lá fora. Seus ombros estavam rígidos, as mãos cruzadas atrás das costas. Poirot aproximou-se silenciosamente. É difícil, nesse paz, quando a dor e a desconfiança andam juntas? Sir Adrian não se virou. Suponho que o senhor tenha sido informado das minhas dívidas, do testamento da minha esposa, dos meus supostos motivos. O senhor encontrará muitas fofocas nesta casa, Monsieur Poirot. Eu só encontro pessoas, disse Poirot gentilmente. A fofoca é o método deles de confissão sem risco. Diga-me, Sir Adrian, esta carta que o senhor procurava na sala de estar, o senhor a encontrou? O homem cerrou a mão. Não encontrei nada. E mesmo assim você se deu ao trabalho de procurar. Ele se virou, o rosto contraído e pálido. Ela estava planejando me arruinar. Entendeu? Ela tinha descoberto algo sobre meus investimentos. Pretendia expor isso no jantar diante dos nossos amigos para me destruir socialmente. Fui até a sala de estar, porque pensei que, se encontrasse os papéis dela primeiro,
Talvez pudesse argumentar com ela, mas não encontrei nada, absolutamente nada. Poirot o encarou com firmeza. E, no entanto, ela morreu antes de poder falar. Você está insinuando? Não estou insinuando nada, monsieur. Apenas observo que o destino pode ser muito atencioso com aqueles em circunstâncias desesperadoras. Poirot curvou-se levemente. O senhor não sairá de casa. Ainda há uma carta não lida e uma verdade não dita. Os lábios de Sir Adrian se contraíram. Faça como quiser. Quando Poirot retornou à biblioteca, o fogo já estava baixo. Ele colocou o envelope lacrado sobre a mesa e o examinou mais uma vez. O papel era grosso, a caligrafia firme. Ele quase conseguia ouvir a voz fria e divertida de Lady Venetia enquanto ela escrevia as palavras. Por fim, ele tirou um pequeno canivete do bolso e abriu o selo. Dentro dele, havia uma única folha escrita com traços fortes e confiantes. Se eu for encontrado morto, não olhe para os meus inimigos, pois eles são óbvios demais. Olhe, em vez disso, para os meus amigos, aqueles que bebem do meu vinho, bajulam o meu charme e cobiçam o que não podem possuir. O vidro carmesim é o meu espelho. Quem olhar para ele verá a verdade. Poirot leu as linhas 2 vezes e dobrou a carta com extremo cuidado. Ah, madame, sussurrou, a senhora me deu um enigma digno do seu orgulho. Lá fora, o vento soprava pelas chaminés como o eco tênue de uma risada, e nos olhos de Poirot brilhava uma satisfação silenciosa, pois agora, finalmente, o jogo havia começado para valer. O fogo já havia se reduzido a um brilho opaco, quando Poirot finalmente saiu da biblioteca. Ele se movia silenciosamente pela casa adormecida, seus passos silenciosos sobre os tapetes grossos, sua mente organizando os fios das últimas palavras de Lady Harcourt, como peças em um tabuleiro de xadrez. Olhem para meus amigos, ela escrevera, pois eles cobiçam o que não podem possuir. Não era uma confissão, era um desafio. Ao pé da escada, Poirot parou. Um tênue raio de luz se derramava por baixo da porta da sala de estar. Ele a abriu delicadamente e encontrou Anthony Vail sentado diante da lareira, com um copo de conhaque na mão, a expressão pálida e vazia. Estremeceu ao ver Poirot. Eu não consegui dormir, murmurou ele. A casa parece estranha de alguma forma. Poirot o observou atentamente. É natural, mon garçon. A morte deixa uma desordem que os vivos não conseguem resolver. Diga-me, você admirava sua tia? Anthony deu uma risada curta e tensa. Admirar. Ela me apavorava. Ela tinha um jeito de olhar para você como se visse tudo o que você tinha vergonha de admitir. Mas sim, eu a admirava. Ela tinha coragem. Demais. Vocês já foram próximos? Quando minha mãe morreu, ela me acolheu. Disse que eu era o filho que ela nunca teve. Mas esse afeto se transformou em outra coisa quando fiquei mais velho. Ela achou que eu estava desperdiçando minha vida, que eu deveria ter herdado sua força de vontade junto com sua fortuna. Eu a decepcionei. Poirot inclinou a cabeça. Mesmo assim, você esperava herdar a fortuna dela, n'est-ce pas? Os olhos de Anthony brilharam. Todo mundo presume isso. Eu não tinha essas expectativas. Ela me disse no mês passado que ia mudar o testamento de novo. Eu não receberia um centavo. Não me importei. Eu só queria o respeito dela. A voz de Poirot suavizou-se. O respeito dos orgulhosos raramente é concedido. É preciso conquistá-lo. E, no entanto, você diz que ela pretendia mudar o testamento. Ela lhe disse quem se beneficiaria. Não, disse ele amargamente. Apenas que seria divertido para a sociedade aprender. O olhar de Poirot pousou no conhaque intocado na mão do jovem. Então o senhor deve estar muito certo de sua inocência, monsieur, para se sentar aqui tão perto da cena do crime. Anthony ergueu os olhos bruscamente. Você acha que eu a matei? Acho que você é jovem demais para ter aprendido a disfarçar o medo. Isso, meu amigo, é tanto sua fraqueza quanto sua proteção. Poirot o deixou ali, abalado, e retornou ao corredor,
no momento em que o amanhecer começava a clarear as janelas escuras com uma luz pálida e incerta. A mansão estava assustadoramente silenciosa. Em algum lugar no andar de cima, uma porta rangeu. Passos se moveram suavemente sobre o assoalho. Poirot seguiu o som até o patamar e encontrou a senhorita Fielding de roupão segurando uma vela. Você acordou cedo, mademoiselle, ele disse calmamente. Os olhos dela se voltaram para ele, assustados. Ouvi alguma coisa? A porta da sala de estar. Pensei, talvez o inspetor... Vamos juntos, disse Poirot. Desceram as escadas lado a lado, o ar frio e pesado. Quando chegaram à sala de estar, a porta estava de fato entreaberta. Poirot empurrou-a. Um fino fio de luz cinzenta da aurora penetrou pelas cortinas, iluminando o armário polido, e um movimento atrás dele. Sir Adrian Harcourt endireitou-se lentamente com o rosto rígido. Em sua mão segurava um papel dobrado. O tom de Poirot era suave. O senhor costuma acordar cedo, monsieur. Não consegui dormir, disse Sir Adrian. Pensei em encontrar as cartas dela, algo para me lembrar dela. O olhar de Poirot permaneceu no papel. Você os encontrou, talvez? Sir Adrian hesitou, mas então estendeu a página com relutância. Apenas um memorando do advogado dela. Sobre o espólio. Poirot desdobrou-o, examinando as breves linhas. Uma notificação de alteração, murmurou. Não assinada. Curioso que esteja aqui à vista de todos, depois da morte dela. Curioso mesmo. O olhar de Sir Adrian endureceu. Está me acusando de alguma coisa, Monsieur Poirot? De alguma coisa? Não, mas desabendo alguma coisa. Sim, veja bem, você fala como um homem acuado, não enlutado. Sir Adrian apertou o maxilar. Você se mete numa dor que não entende. Ah, mas a tristeza, monsieur, é a única emoção que não consegue se disfarçar por muito tempo. Ela o consome ou revela. A sua, como diremos, tem controle demais. Antes que o baronete pudesse responder, a porta se abriu bruscamente e o inspetor March apareceu, ofegante. Monsieur Poirot. Houve outro acontecimento. Margot, a empregada. Ela se foi. Foi embora? Repetiu Poirot suavemente. O quarto dela está vazio, a cama está bagunçada. As roupas sumiram. Ela deve ter fugido durante a noite. Os olhos de Poirot brilharam com intensidade repentina. Mon Dieu! Então a armadilha começa a se apertar. Ele se virou para Sir Adrian, que empalidecera. Perdoe-me se eu observar, monsieur, que quando uma testemunha desaparece, outra verdade começa a vir à tona. Em meia hora a casa estava em alvoroço. March enviou policiais para vasculhar o terreno, enquanto Poirot retornava à biblioteca e permanecia imóvel, com as pontas dos dedos pressionadas uma contra a outra. Ele não se moveu até que os primeiros relatos chegassem. Nenhum sinal da empregada, nenhuma pegada além do caminho de cascalho. A senhorita Fielding reapareceu, pálida e trêmula. A culpa é minha, sussurrou. Eu disse a ela ontem à noite que você desconfiava dela. Ela estava apavorada. O olhar de Poirot pousou nela, calmo, mas inquisitivo. Você contou isso a ela? Por que, mademoiselle? Achei que ela estivesse escondendo alguma coisa, confessou. Quando ela veio falar comigo depois do jantar, estava nervosa. Disse que Lady Harcourt a repreendera naquela tarde, algo sobre desobediência. Eu a pressionei, mas ela só chorou. Eu a assustei. Poirot se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Desobediência, repetiu suavemente. Uma criada repreendida pela patroa, uma garrafa com cheiro de remédio e uma chave perdida. Veja bem, mademoiselle, é tudo a mesma coisa. A criada pode não ser culpada, mas ela tem conhecimento. E o conhecimento, quando maltratado, torna-se perigoso. Ela juntou as mãos. Então ela está em perigo? Talvez, disse ele gravemente, se ela não fugisse por vontade própria. Naquele momento, a porta se abriu novamente e o Dr. Tressider entrou com o rosto contraído. Monsieur Poirot, disse ele calmamente, a polícia vasculhou o pátio do estábulo. Encontraram algo.
Ele estendeu um pequeno objeto embrulhado em um lenço. Poirot o pegou cuidadosamente e desdobrou o pano. Dentro dele havia uma pequena chave de ouro com a corrente quebrada. Os olhos de Poirot brilharam com um triunfo silencioso. Ah, e assim começamos a ver o padrão completo. Marsh apareceu atrás do médico sem fôlego. Foi encontrado na sarjeta perto da porta lateral, senhor. Pode ter caído durante a fuga da empregada. Poirot balançou a cabeça lentamente. Transnesse foi deixado cair de propósito. Alguém queria que acreditássemos que ela fugiu. Mas veja bem, o assassino é esperto demais. Eles deixam a ordem para trás, onde o caos seria natural. E isso, inspetor, é a marca da culpa mais refinada. Ele se virou para a janela, onde a primeira luz tênue da manhã se derramava sobre o vidro escorregadio da chuva. O vidro carmesim, murmurou. Lady Harcourt disse que era o espelho dela. Agora começo a entender o que ela quis dizer. Cada uma de suas amigas reflete seu orgulho, sua vaidade, sua crueldade, mas apenas uma refletia seu medo. Essa, eu acho, já olhou demais para o vidro. O olhar de Poirot se voltou para cima, em direção aos andares superiores da casa, onde ficavam os quartos dos hóspedes. Falaremos novamente com todos eles, disse ele calmamente, desta vez à luz do dia, e veremos qual reflexo não combina. O amanhecer pálido e frio penetrou a plenos pulmões na mansão Harcourt. Sob aquela luz frágil, a casa parecia despojada de sua grandeza, revelando algo cru por trás de sua elegância. Uma casa que testemunhara demais e guardara seus segredos muito bem. Pela manhã, a mansão havia assumido aquele silêncio peculiar que se segue à primeira tempestade de tragédia. Uma quietude carregada pela consciência de que nada jamais poderia ser como antes. Poirot, revigorado e impecavelmente vestido, apareceu na sala de café da manhã às 8, encontrando o inspetor Marsh ali, com os olhos fundos e irritado pela falta de sono. Uma bandeja com torradas e café intocados estava entre eles, como evidência da futilidade humana. A empregada não foi encontrada, disse Marsh secamente. Varremos o terreno, mandamos um recado para a aldeia e até telegrafamos para a próxima estação. Ela desapareceu. Poirot mexeu o café pensativamente. Desaparecida? Não, meu amigo. Ela foi feita para desaparecer. Isso é uma questão bem diferente. Marsh esfregou as têmporas. Quer dizer que ela está morta? Os olhos de Poirot brilharam levemente. Não sejamos precipitados. Talvez ela esteja assustada. Talvez esteja se escondendo. Mas se ela estiver morta, então temos a prova de que precisamos, pois apenas uma pessoa nesta casa tem a inteligência e o desespero para removê-la tão silenciosamente. O inspetor franziu a testa. Você acha que foi alguém da casa? Poirot tomou um gole delicado de café. Acho, mon cher, que tudo neste caso foi conduzido com bom gosto. E bom gosto, veja bem, raramente é dom de criados. Ele se levantou e ajustou os punhos. Agora vamos começar de novo. Ordem e método. O cenário, as pessoas, a psicologia. A primeira pessoa da casa a ser chamada foi a senhorita Fielding. Ela entrou calma, embora seus olhos revelassem uma noite mal dormida. Poirot a cumprimentou cortesmente, indicando-lhe o assento à sua frente. Mademoiselle, disse ele, quando se serve uma dama tão orgulhosa e exigente como Lady Harcourt, é preciso aprender a ser observadora, não é? A senhora viu seu temperamento, sua gentileza, suas pequenas crueldades. Diga-me, quem a temia mais? A senhorita Fielding hesitou. Tem medo dela? Todos tinham, à sua maneira, mas não igualmente. Sir Adrian, ele temia o que ela pudesse expor. O coronel temia perder a amizade dela, da qual precisava para sua posição social. O Dr. Tressider temia que seus próprios sentimentos fossem descobertos. E Anthony Bailey? Ele temia a decepção dela. Poirot deu um leve sorriso. Veja bem, mademoiselle, a senhora já fala como psicóloga. Mas há uma que a senhora não menciona. A senhora, ela corou. Eu não tinha medo dela. Eu tinha pena dela,
Lady Harcourt era solitária, embora preferisse morrer a admitir. Ela confiava em mim porque eu nunca a bajulei. Acho que ela desprezava a bajulação. Mesmo assim, ela o bajulava, disse Poirot suavemente. Você era o espelho dela. É perigoso refletir uma mulher orgulhosa com tanta clareza. Seus lábios se abriram e se fecharam novamente. O que você está insinuando? Só que você estava perto o suficiente para saber os segredos dela. E talvez um segredo a mais. A senhorita Fielding levantou-se abruptamente. Você não tem o direito. Poirot levantou a mão. Calma, mademoiselle. Não estou insinuando nada. Mas preciso lhe dizer uma coisa. Ela deixou uma carta. Nela escreveu: Olhem para os meus amigos. A senhora está entre eles, não é? Seu rosto ficou branco. Se você acredita que eu... A voz de Poirot suavizou-se. Não acredito em nada. Eu apenas observar que... Você sabia que a chave não estava mais na corrente dela. Você mencionou isso antes de qualquer outra pessoa. Isso é uma coisa pequena. Mas as pequenas coisas se tornam grandes à luz da verdade. Ela afundou na cadeira, perdendo a compostura. Eu vi a corrente quebrada quando carregaram o corpo dela, sussurrou. Ela refletiu a luz. Não disse nada porque estava com medo. Com medo de quê, mademoiselle? A resposta dela foi um sussurro. De quem o havia levado? Poirot inclinou-se para a frente. Então você sabe. Mas ela balançou a cabeça triste. Não sei, suspeito, Sir Adrian. Ele foi ao camarim dela antes do jantar, supostamente para buscar uma carta no escritório. Eu o vi saindo do corredor. Ele parecia aflito. Quando desceu para jantar, evitou o olhar dela. Poirot a observou por um longo momento, depois inclinou a cabeça. Merci, mademoiselle. A senhora me disse o que eu precisava. Quando ela saiu, Marsh olhou para ele com expectativa. E então? Você acha que ela está falando a verdade? Os olhos de Poirot brilharam. A verdade, mon ami, é como perfume. Sabe-se quando permanece. Sim, ela disse a verdade, mas não toda a verdade. O resto está oculto não pelo medo, mas pelo amor. Antes que Marsh pudesse responder, Anthony Bailey entrou na sala sem ser anunciado. Ele parecia pálido e desgrenhado, os olhos brilhando de agitação. Monsieur Poirot, inspetor, o senhor precisa ouvir isso. Eu fui ao lago. Encontrei uma coisa. Meu Deus, quem me dera não ter encontrado. Ele estendeu um pedaço de pano encharcado. Poirot o segurou delicadamente entre o polegar e o indicador. Era um pedaço de linho cinza, endurecido pela umidade, e sobre ele, vagamente visível, um monograma bordado em linha vermelha. V.H. Marsh praguejou baixinho. Venetia Harcourt. É do vestido dela. Anthony assentiu com a voz trêmula. Ficou preso num galho na beira da água, meio enterrado na lama. Não entendi. Você acha que alguém tentou se livrar do corpo dela? Poirot balançou a cabeça lentamente. Não. É outra coisa. Algo que me diz que nossa empregada desaparecida não foi longe. O jovem a encarou. Você quer dizer... Margot? A voz de Poirot era grave. Quero dizer, monsieur, que ela pode ter tido o mesmo destino que a patroa. Marsh se endireitou. Então o assassino atacou 2 vezes. Poirot estreitou os olhos, mas falou suavemente. Não 2 vezes, meu amigo. 1 vez. E então abafou o eco daquele primeiro crime com outro som. Veja bem, o desaparecimento da empregada serve a um propósito. Nos distrair do verdadeiro motivo. É a psicologia da substituição. Anthony afundou numa cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Não aguento mais isso. Parece que todo mundo aqui está mentindo. A expressão de Poirot se suavizou. Nesta casa, monsieur. A verdade é a hóspede mais rara de todas. Ele se aproximou da janela, contemplando a manhã cinzenta. Há um plano aqui, inspetor. É como uma pintura. Cada pincelada é deliberada. O veneno, a chave perdida, a carta, a empregada desaparecida, todos são detalhes da composição de um artista. Marsh franziu a testa. Então, qual é o tema da pintura, se me permite a metáfora?
Poirot se virou da janela, seus olhos brilhando com aquele fogo peculiar que só surgia quando suas pequenas células cinzentas estavam em movimento. Não é vingança nem ganância apenas, é controlar. Lady Harcourt governava seu círculo, mas alguém queria governá-la. Quando ela não pôde ser dominada, foi destruída. Mas a mão que a matou não o fez por ódio, mas pela necessidade de afirmar poder. Talvez até mesmo por amor distorcido e irreconhecível. Marsh franziu a testa. Você quer dizer o marido? Poirot deu um leve sorriso. Talvez. Ou talvez alguém que invejasse o marido por seu lugar ao lado dela. Devemos analisar não apenas quem se beneficiou de sua morte, mas quem não suportou sua independência. O inspetor o encarou. Você acha que o motivo foi emocional? Emocional e preciso, disse Poirot suavemente. Um veneno tão rápido, um plano tão elegante, é o trabalho de alguém que entende o teatro da morte. Alguém que queria não apenas matar, mas também fazer uma declaração. Ele olhou novamente para o pedaço de tecido úmido em sua mão. Veja bem, meu amigo, o copo carmesim não era apenas uma bebida. Era um palco. E agora a cortina ainda não caiu. Poirot virou-se para a porta, com a voz subitamente calma, quase terna. Vamos nos preparar. Antes do pôr do sol esta noite, pedirei a todos que se reúnam. E naquela cena final, creio eu, um deles finalmente quebrará a perfeição que tanto se esforçaram para preservar. O dia transcorreu sob um céu frio e opaco, do tipo que parecia oprimir a própria casa. A mansão Harcourt, com seus corredores de mármore e pesadas cortinas de veludo, tornara-se opressiva, como se também esperasse que a verdade fosse dita em voz alta. Poirot passou a manhã no pequeno escritório contíguo à biblioteca, sentado diante de uma mesa desorganizada sobre a qual havia organizado cuidadosamente suas provas. A corrente quebrada, a chave de ouro, o pedaço de tecido cinza, a carta de Lady Harcourt e um único caco de vidro carmesim cuidadosamente embrulhado em um lenço. Ele os considerava não como coisas separadas, mas como vozes em uma conversa que só ele conseguia ouvir. O inspetor Marsh entrou silenciosamente, com uma expressão abatida, mas alerta. As equipes de busca foram chamadas, senhor. Nenhum sinal da empregada na região. Mandei dragar o lago. Nada. Poirot assentiu sem surpresa. Ela não está no lago, meu amigo. Acho que nossa Margot desaparecida está muito mais perto do que qualquer um imagina. Marsh franziu a testa. Quer dizer que ela ainda está em casa? Talvez, disse Poirot suavemente. Ou talvez ela estivesse em casa quando acreditávamos que ela tinha sumido. Veja bem, uma grande diferença entre desaparecer e se tornar invisível. O inspetor franziu a testa. Invisível? Poirot se levantou, batendo levemente a chave dourada na mesa. Vamos considerar. A chave foi encontrada na sarjeta, perto da porta lateral. Convenient demais, n'est-ce pas? O assassino quer que acreditemos que a criada fugiu, mas para fugir, ela deve ter tido um motivo. E o único motivo que se encaixa é a culpa. Portanto, quem quer que tenha colocado aquela chave tentou incriminá-la com culpa. Marsh expirou bruscamente. Então, você acha que alguém na casa assassinou Venetia e depois matou a empregada para fazê-la parecer culpada? Não morta. Pelo menos não imediatamente, mas silenciada sim. Margot pode ter visto algo, ou manuseado a garrafa em um momento revelador demais, e agora ela se foi, e o assassino se considera seguro. Poirot ajustou o ângulo da gravata com meticuloso cuidado. Mas segurança é uma ilusão, meu amigo, e a ilusão já está começando a ruir. Ele gesticulou para o pedaço de tecido. O desaparecimento da criada e o fragmento do vestido de Lady Harcourt estão ligados. Eles nos falam não de violência, mas de pressa. Alguém moveu o corpo após a morte. Talvez para remover a chave, talvez por outro motivo completamente diferente. Tal ato exige força, mas também intimidade.
Não se toca nos mortos a menos que se tenha conhecido de perto em vida. Marsh olhou para a janela, onde a luz cinzenta do dia pressionava fracamente o vidro. Isso reduz a lista, para Sir Adrian, o médico, e talvez a senhorita Fielding. O sorriso de Poirot era quase imperceptível. Você se esquece do sobrinho, Anthony Vale. A juventude dá coragem onde a sabedoria hesitaria. Ele pode agir precipitadamente por lealdade ou medo. Marsh coçou o queixo. Mas e o motivo? Sarciso, disse Poirot calmamente. Essa é a parte mais delicada de todas. A morte de Lady Harcourt não se deveu apenas à ganância. Ela era uma mulher que inspirava obsessão, não amor. É sempre perigoso, inspetor, fazer de si mesmo o sol em torno do qual os outros giram. Cedo ou tarde alguém se cansará de orbitar. Naquele momento bateram à porta. O Dr. Tressider entrou, com o rosto sério e as mãos cruzadas atrás das costas. Monsieur Poirot, posso falar com você? Poirot inclinou a cabeça. Mas é claro. O médico fechou a porta e hesitou. Examinei a garrafa novamente. Havia leves vestígios no fundo. Cianeto, certamente. Mas misturado com outra coisa. Um sedativo, talvez morfina. A combinação é incomum. Incomum, sim, disse Poirot, estreitando os olhos. Sei, deliberado. O envenenador desejava uma morte rápida, mas também uma morte disfarçada de natural. Talvez um desmaio, um colapso antes que a verdadeira causa fosse compreendida. Tressider assentiu lentamente. Foi feito com muita astúcia. Duvido que alguém, além de um médico, pudesse ter conseguido as proporções com tanta precisão. O olhar de Poirot se aguçou. Ah, doutor, uma observação muito interessante, especialmente vindo de alguém que entende dessas coisas. A compostura de Tressider vacilou por uma fração de segundo. Você não pode estar dizendo que eu... E Poirot levantou a mão. Quero dizer apenas que o conhecimento é um bem perigoso. Diga-me, quando Lady Harcourt mandou chamá-lo 2 noites antes de morrer, o que ela disse? A expressão do médico se obscureceu. Você já sabe. Ela descobriu algo. Algo sobre as finanças do marido. Ela ia usar isso contra ele. Queria falar comigo sobre proteção. Legal, não física. Ela temia pela própria reputação. Não pela própria vida. Ainda assim você a avisou para não provocá-lo, hein? Tressider hesitou. Sim, eu disse a ela para não provocá-lo. Ele estava sob tensão, mas ela apenas riu. Poirot o observou atentamente. Você a admirava muito. A voz de Tressider era baixa. Eu a amava. Deus me ajude, eu a amava. Amor, murmurou Poirot, muitas vezes confundido com devoção. E, no entanto, o amor pode matar com tanta certeza quanto o ódio quando rejeitado. O médico ficou tenso. Você está me acusando agora? Não. Estou só juntando as peças, mon docteur. Pode ir. Por enquanto. Quando a porta se fechou atrás dele, Poirot se virou para Marsh. Viu como cada um começa a demonstrar seu medo? O culpado nunca é aquele que treme mais. É aquele que treme por último. Ele recolheu os itens da mesa e os colocou na mala. Está na hora, inspetor. O dia avança e a sombra da culpa cresce. Antes que o sol se ponha, reunirei tudo. Marsh assentiu, sério. Você vai contar a verdade a eles? Ainda não. Não até eu ter certeza. O olhar de Poirot estava distante, voltado para dentro. Ainda falta uma coisa. Um pedaço tão pequeno que todos o ignoraram. A cor do resíduo naquele vidro quebrado, a mínima diferença de tom. Não é o carmesim que me interessa, inspetor. É a ausência dele. Marsh piscou. A ausência? Poirot deu um leve sorriso. Sim. Um copo, o de Lady Harcourt, não continha corante. O pigmento foi omitido. E por quê? Porque o envenenador não podia arriscar a diluição do cianeto na mistura. Uma mente científica precisa acostumada ao controle. O médico, então, disse Marsh bruscamente. Talvez. Mas a outra pessoa que tinha tanto a inteligência quanto a paciência para tamanha perfeição. Os olhos de Poirot se voltaram rapidamente para a porta. Mademoiselle Fielding, a dama de companhia que conhecia cada rotina,
cada preferência, cada segredo. Ela podia entrar nos cômodos sem suspeitas. Podia preparar um copo ou trocá-lo, e ninguém a questionaria. No entanto, ela não esconde a ganância, mas a emoção. Uma devoção que se tornou amarga. Marsh respirou fundo. Você acha que ela matou a patroa? O tom de Poirot era comedido. Acho que ela amava demais a patroa para vê-la destruir outro homem. Mas amor misturado com ressentimento é o veneno mais mortal de todos. Mesmo assim, não acuso. Apenas observo. A verdade, prometo, se revelará esta noite. Ele caminhou em direção à porta, sua pequena figura composta, quase serena. Venha, inspetor. Vamos preparar a sala de estar. Ao cair da noite, convocarei todos para encarar o espelho que a própria Lady Harcourt deixou para trás. Quando Poirot entrou no corredor escuro, a luz das janelas altas incidiu brevemente sobre seu rosto, iluminando um sorriso tênue sob seu bigode. O vidro carmesim, murmurou. Sim, de fato, ele nos mostrará tudo. A luz da tarde começava a se esvair quando Poirot retornou à sala de estar. A casa parecia prender a respiração. Passos abafados, vozes abafadas, como se até as paredes pressentissem o que estava por vir. As pesadas cortinas estavam abertas para deixar entrar um leve toque de ouro moribundo, e na longa mesa no centro da sala, Poirot havia arrumado os 11 copos restantes do jantar fatal, cada um brilhando à luz âmbar, como um eco fantasmagórico daquele brinde final. O inspetor Marsh estava em pé junto à lareira, com uma expressão cautelosa. Eles estão esperando na biblioteca, senhor. Devo levá-los para dentro? Poirot assentiu, ajeitando um guardanapo que não estava exatamente reto sobre o aparador. Sim, imediatamente. E lembre-se, inspetor, não diga nada. A verdade deve se revelar na ordem correta, como os passos de uma dança. Interrompê-la é quebrar o ritmo. Marsh saiu e, momentos depois, os convidados começaram a entrar. Sir Adrian I, magro e rígido, com os olhos fundos pela insônia. A senhorita Fielding, composta mas pálida, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. O Dr. Tressida, cuja compostura era mais frágil do que calma. O coronel Pembroke, com o rosto vermelho e nervoso, com o bigode se contraindo como se ansiasse pelo conforto de seu charuto. E, finalmente, Anthony Bailey, cuja ansiedade infantil havia se transformado da noite para o dia em um desafio frágil. Poirot os cumprimentou com sua cortesia habitual e esperou até que se sentassem. Mesdames et messieurs, começou ele suavemente. Agradeço a paciência de vocês. A hora é grave, sim, mas também talvez um pouco magnífica. Por enquanto nos aproximamos do momento da revelação. Anthony se mexeu, inquieto. Quer dizer, você sabe quem fez isso? Poirot levantou um dedo. Ainda não, monsieur. Se houver a verdade, mas preciso torná-la visível para todos vocês. É como a névoa. É preciso esperar até que o sol a dissipe. Ele gesticulou em direção à mesa de copos. Vocês veem diante de si os restos do ato final de Lady Harcourt. Cada copo era idêntico em forma, exceto um, aquele que a matou. O envenenador escolheu não contaminar a garrafa, mas apenas o copo. Por quê? Porque mexer na garrafa colocaria tudo em perigo, mas preparar um copo. Isso requer precisão. É o ato de alguém confiante, de que só ele poderia colocá-lo diante dela. Alguém com controle sobre o momento do serviço. O coronel Pembroke pigarreou. Deve ser a empregada, não é? Ela carregava a bandeja. Poirot inclinou a cabeça. De fato. E então a criada deve ter sido o instrumento, ou a testemunha. Acredito que ela foi a última, e por isso ela desapareceu. Sir Adrian inclinou-se para a frente, com a voz baixa e áspera. Então quem a matou? Você disse que ela ainda poderia estar viva. O olhar de Poirot não vacilou. Eu disse que ela talvez não tivesse saído de casa. Isso continua sendo verdade. A senhorita Fielding soltou um suspiro fraco. Quer dizer que a Margot está aqui?
Não está viva, mademoiselle. A voz de Poirot era suave, quase terna. Mas aqui, sim. Escondida onde não seria encontrada tão cedo. Um corpo, veja bem, fala mesmo em silêncio. E esta manhã, eu segui essa voz. Todos os rostos se voltaram para ele. Poirot caminhou lentamente até a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Foi o cheiro que me guiou. Um leve odor de amônia, usado para conservar o polimento do armário da sala de estar. O assassino, às pressas, havia arrastado algo pesado para lá depois da meia-noite. Levantei o painel falso atrás do armário. E lá, sob lençóis dobrados, eu a encontrei. Pobre Margot. Ela havia sido derrubada com a cabeça fraturada por um único golpe. O Dr. Tresider expirou bruscamente. Meu Deus! Sim, meu doutor. Brutal, mais rápido. Ela não foi torturada, apenas silenciada. Ela tinha visto algo que não entendia, mas o suficiente para destruir o assassino se falasse. É sempre assim. Aquele que vê sem compreender é a testemunha mais perigosa de todas. Poirot se virou para eles, seu olhar percorrendo a sala. Agora precisamos perguntar o que ela viu. O silêncio era total. Os olhos de Poirot pousaram na senhorita Fielding. Mademoiselle, a senhora nos disse que entrou na despensa enquanto a criada servia o licor. Disse que pegou algo embrulhado em linho. O que era mesmo? O rosto dela empalideceu. Um frasco de perfume, meu... Não, mademoiselle. Era um frasco de tintura, seu remédio para dormir. Morfina, você o guardava no seu quarto, não é? Mas naquela noite você o trouxe. Temeu que Lady Harcourt zombasse do seu nervosismo. Tentou escondê-lo. Os lábios da senhorita Fielding tremeram. Como você pode? O tom de Poirot era gentil, mas implacável, porque os traços de morfina foram encontrados no licor. Você não teria usado morfina para matar. É muito suave. Mas revela que você manuseou os copos. O envenenador usou sua visita como disfarce, sabendo que Margot se lembraria. Você era o álibi deles, mademoiselle. Seus olhos se arregalaram em horror crescente. Então não fui eu. Foi alguém que sabia que eu estive lá. Poirot curvou-se levemente. Exatamente. A voz de Sir Adrian quebrou a tensão. Chega de charadas, cara. Quem você está acusando? Poirot olhou para ele com silenciosa compaixão. Você, Sir Adrian. A cadeira do baronete raspou violentamente para trás. Isso é um absurdo. Você não tem provas. Mas eu tenho ordem, respondeu Poirot. E da ordem decorre a prova. Vamos recontar. O senhor era o único que podia acessar o armário dela sem suspeitas. Tinha razão. Ruína financeira, medo de ser exposto. Foi ao camarim dela antes do jantar e quebrou a corrente para pegar a chave. Abriu o armário mais tarde, depois que a criada serviu o licor, e adulterou um único copo, aquele que estava diante da cadeira da sua esposa, como sabia que seria. Planejou tudo meticulosamente, mas Lady Harcourt, em seu orgulho, mudou os assentos no último momento. É por isso que o copo errado foi movido. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando até o sussurro de uma lâmina. Você não envenenou o copo da sua esposa, você envenenou o que era para o Dr. Tresider. Um silêncio atordoante se instalou. O rosto do médico ficou pálido. Os lábios de Sir Adrian se entreabriram em descrença. Poirot continuou cada palavra precisa. Seu ciúme, monsieur, era o veneno mais verdadeiro. O senhor suspeitava que sua esposa pretendia deixá-lo pelo médico. O senhor queria matá-lo, arruiná-la com um escândalo. Mas o destino, o destino, colocou o copo errado na mão dela. E quando o senhor percebeu o que tinha acontecido, removeu as provas, roubou a chave de volta e escondeu a criada que o vira retornar ao armário. Mas Margot resistiu e, em pânico, o senhor a espancou. Sir Adrian levantou-se tremendo. Mentiras, mentiras. Você só sabe falar. A mão de Poirot moveu-se para a mala. Ele tirou o caco de vidro e o segurou delicadamente entre os dedos. É isto, monsieur. O caco do copo de Lady Harcourt. O resíduo sob a mancha carmesim contém não apenas cianeto,
mas também um leve traço de láudano, misturado de forma irregular. Veja bem, o senhor foi esperto demais. Copiou a receita dela com imperfeição. Nunca poderia saber as proporções precisas, mas ela em sua vaidade as anotou. E naquele caderno, agora sob a custódia do inspetor, suas impressões digitais estão claras. A compostura de Sir Adrian se quebrou como vidro. Ele soltou um grito estrangulado e cambaleou para a frente. Depois desabou na cadeira mais próxima, enterrando o rosto nas mãos. A voz de Poirot era calma, quase pesarosa. Acabou, monsieur. Lady Harcourt não foi morta pelo ódio, mas pela ironia. O senhor buscou vingança e encontrou a tragédia. Por um longo momento ninguém falou. Lá fora, o vento soprava entre as árvores que escurecia, e em algum lugar ao longe um relógio bateu 6 horas. Poirot, sempre meticuloso, ajustou o alinhamento do copo mais próximo sobre a mesa. Ordem, murmurou ele. Mesmo na morte, ela a teria exigido. E enquanto o inspetor dava a ordem silenciosa de prisão, Poirot permaneceu completamente imóvel, com os olhos baixos, como se respeitasse tanto a vítima quanto a loucura do homem que a amava demais para deixá-la viver. Por um longo tempo, ninguém falou. O silêncio era denso, quase reverente, quebrado apenas pelo leve chiado do fogo e pelo tic-tac silencioso do relógio da lareira. Sir Adrian permaneceu imóvel, com o rosto enterrado nas mãos, os ombros rígidos com a exaustão final de um homem que lutou por muito tempo contra o inevitável. Ao seu redor, os outros pareciam paralisados, não de pena, mas daquele temor inquieto, reservado àqueles que cruzaram alguma linha moral, além da qual toda defesa humana falha. Poirot permaneceu imóvel, com uma expressão indecifrável, embora no fundo dos olhos brilhasse uma compreensão cansada. Sempre a ordem mesmo na culpa, murmurou baixinho mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. E a ordem, uma vez quebrada, precisa se restaurar, às vezes por meio da tragédia. O inspetor Marsh pigarreou com a voz rouca. Precisaremos de um depoimento completo, Sir Adrian. Entendeu? O homem não levantou a cabeça. Sua voz saiu baixa, sem tom. O senhor já se confessou, inspetor. Cada palavra que ele disse, gesticulou em direção a Poirot. É tudo verdade. Não havia mais orgulho nele, apenas a aceitação inexpressiva de um homem diante da ruína que ele mesmo havia construído. Poirot inclinou a cabeça gentilmente. Merci, monsieur. Isso é sensato. Negar só aprofundaria a crueldade do que já foi feito. Mas Marsh hesitou. Ainda tem a questão da empregada, disse ele baixinho. Você admite ter batido nela? Sir Adrian deu uma risadinha entrecortada. Não era para ser um golpe mortal. Ela me encontrou na sala de estar. Tinha me visto com a garrafa. Disse que contaria tudo a Lady Harcourt. Tentei acalmá-la, fazê-la parar de gritar. Ela caiu. Depois não soube o que fazer. Escondia-a atrás do armário. Não conseguia pensar. O resto, você sabe. Poirot assentiu uma vez gravemente. Veja bem, inspetor. Mesmo a mente mais precisa não consegue controlar o pânico. Seu crime foi de cálculo. Sua ruína de caos. Marsh se endireitou. Vamos pegá-lo agora. Mas a mão de Poirot se ergueu ligeiramente. Um momento. Seu tom era cortês, mas firme. Antes de terminarmos, há algo que precisa ser dito, pois a verdade, como você bem entende, precisa ser completa. Ele se virou para os outros, os rostos pálidos e vigilantes à luz da fogueira. A morte de Lady Harcourt não foi obra apenas de um homem. Foi também obra do orgulho, tanto dela quanto dele. Ela fez de sua casa um teatro de controle. Seus convidados, seu marido, seu criado, todos eram atores em seu palco. Quando se vive pela manipulação, convida-se ao desastre. Não se trata de desculpar o crime, não, mas de compreendê-lo. A voz da senhorita Fielding quebrou o silêncio, trêmula, mas firme. Quer dizer que ela mesma causou isso? Poirot olhou para ela com gentileza. Não, mademoiselle. Ninguém merece morrer.
Mas há muitos que convidam seu destino pela forma como vivem. Ele sorriu levemente, e havia tristeza nele. Ela escreveu: olhem para meus amigos. Na verdade, ela via claramente. Aqueles a quem chamava de amigos eram seus instrumentos, e um deles, finalmente, se voltou contra ela. A senhorita Fielding levou a mão trêmula aos lábios. Seus olhos brilhavam. Eu a amava do meu jeito. Ela podia ser cruel, sim, mas era brilhante. Sem ela, tudo parece tão vazio. Poirot inclinou a cabeça. E esse, mademoiselle, é talvez o tipo mais perigoso de amor. Admirar o brilhantismo mesmo quando ele cega. O Dr. Tressider estava parado junto à janela, com as mãos cruzadas atrás do corpo, olhando para os jardins escuros. Acho que fui um tolo, disse ele baixinho. Eu também a amava. Ela me disse uma vez que me destruiria antes de pertencer a mim. Achei que fosse uma brincadeira. Talvez ela estivesse falando sério. Poirot olhou para ele com uma gentileza rara. O senhor a amava com o coração, mon docteur, mas Sir Adrian a amava com o ego, e ela amava apenas a si mesma. Entre tantas paixões, o final foi escrito antes mesmo que a primeira taça fosse servida. Marsh, embora comovido, manteve-se prático. Devemos concluir isso, senhor. Os homens locais chegarão em breve. Claro. Poirot voltou-se para o prisioneiro. Monsieur Harcourt, uma última pergunta. Quando o senhor viu sua esposa levantar o copo errado, por que não gritou? Por que não a impediu? A resposta de Sir Adrian veio após uma longa pausa. Porque eu queria. Por um instante eu queria vê-la em silêncio. Vê-la derrotada, mesmo que isso significasse sua morte. Quando ela ergueu aquele copo, pensei, talvez fosse para ser. E depois... Ele deixou as palavras morrerem. Depois eu não consegui parar o que tinha começado. Poirot fechou os olhos brevemente. Então não foi apenas assassinato, mas rendição. Você matou não por ódio, mas por exaustão da alma. É o mais antigo dos motivos, embora a lei não o reconheça. O inspetor fez um sinal para seus homens, que se adiantaram silenciosamente. Sir Adrian se levantou sem resistência. Seu rosto estava pálido, mas calmo, como se a luta o tivesse esvaído completamente. Quando o conduziram em direção à porta, ele parou ao lado de Poirot. Você disse uma vez que a ordem precisa se restaurar. Acha que isso vai acontecer? Poirot o encarou com firmeza. Com o tempo, monsieur, mas não para o senhor. Sir Adrian assentiu uma vez e foi levado embora. O som de seus passos desapareceu no corredor, e a porta se fechou atrás dele, com um clique suave e final. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então Poirot se virou para a mesa, onde os 11 copos intocados ainda brilhavam. Ele ergueu um entre as pontas dos dedos e o examinou contra a luz da lareira. Tão frágil, murmurou. Uma coisa linda, e no entanto uma rachadura, uma impureza, e ele se estilhaça. Assim é o coração humano. Anthony Valley deu um passo à frente, hesitante. Monsieur Poirot, o que acontece agora? Com a casa, com a memória dela? Poirot recolocou o copo cuidadosamente sobre a mesa. Ah, essa é a questão, não é? Lady Harcourt desejava ser lembrada. Ela fez de sua vida um monumento, e de sua morte uma lenda. Talvez isso seja justiça suficiente para ela. Ele olhou ao redor da sala mais uma vez, observando cada rosto, cada expressão de culpa, alívio ou reverência silenciosa. Vocês todos sairão desta casa transformados. Não é possível compartilhar tamanha escuridão e permanecer como antes. Mas consolem-se. A verdade, uma vez revelada, purifica todas as coisas, até mesmo a tristeza. Ele caminhou em direção à porta, parando junto à lareira para endireitar um pequeno retrato emoldurado que pendia ligeiramente torto. É curioso, disse ele suavemente, como mesmo depois da morte ela exige perfeição. Mas infelizmente a perfeição, como o amor, nunca é segura. Lá fora a noite se intensificava. O vento frio soprava pelo terraço, levando embora os últimos vestígios da tempestade. Poirot adentrou a escuridão. O chapéu perfeitamente alinhado, o casaco abotoado até o pescoço.
O cascalho estalava suavemente sob seus pés enquanto descia os degraus, e atrás dele, as luzes da mansão Harcourt brilhavam fracamente, como brasas de uma fogueira quase extinta. O inspetor Marsh o alcançou no portão. Eu cuido das formalidades, disse ele calmamente. O senhor tem um jeito extraordinário de encontrar sentido no impossível, Sr. Poirot. Poirot deu um leve sorriso, sua respiração embaçando no frio. É o dom e o fardo da mente organizada, mon ami. É preciso ver até a tragédia como um padrão. Terrível, talvez, mas simétrico. Ele fez uma pausa, olhando para trás, para a casa, com as janelas agora escuras, a história completa. Lady Harcourt buscou tornar a beleza eterna. Em vez disso, ela encontrou a eternidade na morte. É a vida, inspetor. O mundo continua imperfeito, e, portanto, vivo. Com isso, ele se virou e caminhou lentamente pela estrada, envolta em névoa. A pequena figura do grande detetive, desaparecendo no amanhecer silencioso, deixando para trás apenas o eco fraco de seus passos e o sussurro persistente da justiça, restaurada mais uma vez a sua ordem legítima. A névoa ainda subia sobre as árvores, quando Poirot se pôs novamente diante do portão da mansão Harcourt. O caso estava encerrado aos olhos da lei, mas ainda não na mente de Hercule Poirot. Sua pequena figura permanecia imóvel contra a pálida luz da manhã, seus pensamentos precisos e sem pressa. A justiça, ele sabia, nunca era tão simples quanto a palavra sugeria. Era um espelho que refletia a verdade, mas também as distorções da fraqueza humana. O inspetor Marsh juntou-se a ele alguns momentos depois, com o chapéu abaixado para se proteger do frio. Acabei de falar com a sede, disse ele calmamente. Sir Adrian confessou tudo por escrito. É um caso claro e encerrado agora. Os bigodes de Poirot se contraíram levemente. É o que dirão. E, no entanto, veja bem, não existem casos resolvidos, meu amigo. Apenas aqueles cujas portas fechamos rápido demais. Marsh franziu a testa. Você duvida da confissão dele? Duvido apenas da simplicidade. A culpa de Sir Adrian, sim, ela existe. Mas a culpa, meu caro inspetor, raramente é solitária. Há cúmplices que não têm rosto, orgulho, silêncio, amor. Cada um tem sua parcela nesta tragédia. Eles se viraram quando uma carruagem se aproximou. Da rua, uma elegante carruagem preta trazendo o legista e o magistrado local. Poirot observou seu lento progresso e disse suavemente: a máquina da justiça, ela se move com admirável precisão, mas o coração, inspetor, se move de forma diferente. Preciso fazer uma pequena visita antes de deixar este lugar. Ele caminhou de volta para a mansão, com passos cautelosos, cada passo medido como se estivesse alinhado a uma ordem invisível. A casa estava silenciosa agora, subjugada pela tempestade. Na sala de estar, o ar ainda continha um leve traço do perfume de Lady Harcourt, uma fragrância que permanecia como uma frase inacabada. Poirot estava parado no centro da sala, olhando para a mesa onde os 11 copos ainda repousavam. Que simetria, murmurou ele. Ela teria aprovado. Do canto da sala veio um pequeno som, a senhorita Fielding, que entrara silenciosamente. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas fora isso, sua compostura estava intacta. Disseram-me que o senhor estava indo embora, Monsieur Poirot. Eu queria lhe agradecer, embora pareça errado usar essa palavra. Nada mais parece certo. Poirot inclinou a cabeça. A senhora é corajosa por ficar, mademoiselle. Poucos suportam ficar à sombra da tragédia. Ela balançou a cabeça. Não tenho para onde ir. Os Harcourts eram a minha vida. E agora, sua voz falhou. Você disse que ela transformou a própria morte em lenda. Mas o que resta para o resto de nós? Só a ruína. Poirot a encarou com silenciosa simpatia. Você reconstruirá, talvez não com base no orgulho, mas na verdade. Lady Harcourt, ela usava as pessoas ao seu redor como espelhos. E quando espelhos quebram, eles cortam. Mas você, mademoiselle, já viu demais para deixar a vaidade te dominar agora.
Ela deu um leve sorriso, embora seus olhos se enchessem de lágrimas novamente. Eu costumava achar que ordem era tudo. Ela me ensinou isso, mas agora parece uma prisão. O olhar de Poirot se suavizou. A ordem, quando serve à beleza, é nobre. Mas quando serve apenas ao controle, ela destrói. Você aprenderá a fazer a ordem servir à bondade. Isso, mademoiselle, é sabedoria. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo leve zumbido do relógio. Poirot endireitou-se ligeiramente e olhou para a lareira, onde estava pendurado o retrato de Lady Harcourt. Sereno, equilibrado, eternamente inabalável. Ele se aproximou e a estudou por um longo momento. Ela me lembra, disse ele calmamente, de outra mulher que conheci, brilhante, imperiosa e completamente incapaz de perdoar. Essas mulheres governam seus mundos, mas não podem governar seus corações, e quando o coração se revolta, escolhe armas estranhas. A senhorita Fielding seguiu o olhar dele. Você acha que ela sabia? O que o marido planejava? Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. Ah, aí está a ironia, mademoiselle. Sim, ela sabia de alguma coisa. A carta dela prova isso. Olhem para os meus amigos, escreveu ela, mas não disse meu marido. Essa omissão foi deliberada. Acho que ela suspeitava dele. Ela pretendia expô-lo naquela noite. O brinde seria o seu triunfo, a sua revelação. Mas o destino... o destino antecipou o seu drama. Ele olhou novamente para o retrato, como se a visse do outro lado do abismo da morte. No fim, eles se destruíram, não com veneno, mas com orgulho. A mão da senhorita Fielding tremia enquanto ela ajustava um dos copos restantes na mesa. Vou mandar retirá-los, disse ela suavemente. Não suporto vê-los. Não, disse Poirot gentilmente. Guarde-os, mademoiselle. Como lembretes, não da morte, mas da precisão, do tipo que deve ser temperado pela misericórdia. Ele pegou o chapéu da mesa e se virou para a porta. O caso, veja bem, está encerrado. Mas a vida nunca está. Ao sair para o ar frio da manhã, uma carruagem o aguardava para levá-lo à estação. Ele parou na soleira da porta, olhando mais uma vez para a silhueta da mansão contra o céu pálido. As janelas refletiam os últimos raios de sol do amanhecer, brilhando fracamente como facetas de vidro lapidado. Marsh se aproximou, acendendo um cigarro com as mãos ainda ligeiramente trêmulas pelas revelações da noite. Então você vai nos deixar com a papelada? Poirot sorriu, guardando as luvas no bolso. Essa papelada, sim. A grande ilusão de ordem. O senhor arquivará tudo com cuidado, inspetor. Mas lembre-se, dentro de cada arquivo existe um coração humano, muito desorganizado. Marsh deu um sorriso irônico. Você sempre me faz sentir como se eu tivesse perdido alguma coisa. Os olhos de Poirot brilharam com um divertimento silencioso. Pelo contrário, meu amigo. Você já viu de tudo. Você simplesmente ainda não sabe o valor do que viu. Um dia talvez você saiba. Ele entrou na carruagem, a porta fechando-se suavemente atrás dele. Quando as rodas começaram a girar na entrada de cascalho, Poirot recostou-se e fechou os olhos. O zumbido do motor desapareceu no ritmo de seus pensamentos. Metódicos, ordenados, mas ainda assim impregnados de algo melancólico. Lady Harcourt buscara a imortalidade no controle. Sir Adrian na posse. Ambos haviam encontrado apenas destruição. E, no entanto, em meio à ruína, Poirot viu uma estranha simetria, uma ironia final e impecável que nem mesmo a morte poderia perturbar. Ele abriu os olhos mais uma vez e murmurou, quase para si mesmo, o vidro carmesim, sim, de fato, um brinde à loucura humana, eternamente vermelho, eternamente brilhante. A carruagem fez a curva na estrada e desapareceu na névoa, deixando Harcourt Manor para trás, um monumento à elegância, ao orgulho e ao triunfo silencioso das pequenas células cinzentas. O vagão do trem balançava suavemente, enquanto Poirot permanecia sentado sozinho,
com sua mala cuidadosamente colocada no suporte acima, as mãos enluvadas repousando levemente sobre a bengala. Lá fora, a paisagem ondulava em faixas pálidas de cinza e verde. O mundo lentamente retornando ao seu ritmo normal. Um ritmo que não se preocupava mais com as paixões ou os venenos da mansão Harcourt. Ele olhou pela janela, seu reflexo sobreposto à paisagem, pequena, imaculada e calma. Mas seus olhos, como sempre, estavam cheios de pensamentos. O caso de Alvidro Carmesim, murmurou ele. Uma tragédia extremamente simétrica, extremamente precisa. E, no entanto, como o coração humano permanece desordenado. A porta se abriu suavemente. O inspetor Marsh entrou, chapéu na mão, parecendo mais à vontade do que Poirot jamais o vira. Espero não estar atrapalhando, senhor. Peguei o mesmo trem de volta para Londres. Poirot gesticulou para o assento em frente. Mas é claro, mon ami. Sente-se. O ar de justiça é sempre melhorado pela companhia. Marsh sentou-se com um leve sorriso nos lábios. Não consigo parar de pensar naquele bilhete que Lady Harcourt escreveu. Olhem para os meus amigos. Você disse que ela o deixou como um aviso. Mas eu me pergunto, talvez ela soubesse que isso tornaria sua morte mais dramática. Ela gostava de controle, mesmo do além-túmulo. Ah, disse Poirot suavemente, você tocou na essência. Ela queria dirigir seu próprio epílogo, como o ato final de uma grande performance. Mesmo morrendo, ela buscou comandar o público. Marsh assentiu. Ei, Sir Adrian. O jeito como ele falava antes de o levarem embora. Havia algo quase de alívio nele. O olhar de Poirot se voltou para os campos que passavam. Alívio, sim. A culpa pesa, mas o segredo pesa ainda mais. Quando se constrói uma vida baseada nas aparências, a confissão se torna libertação. Marsh ficou em silêncio por um tempo. Então, hesitante. Você acha que ele realmente a amou? Poirot deu um leve sorriso. Amor, inspetor, é uma palavra usada com muita facilidade e compreendida com muita pouca frequência. Ele a desejava, invejava seu brilhantismo, temia seu desdém, mas amor, não. O que existia entre eles era um duelo, não um abraço. E duelos, por natureza, só terminam quando alguém cai. Ele se recostou, fechando os olhos brevemente. Eles combinavam perfeitamente. Ela, a artista da manipulação. Ele, o arquiteto do orgulho. Ao destruí-la, ele destruiu o reflexo de si mesmo. Essa talvez tenha sido sua punição mais verdadeira. Marsh suspirou. É um negócio sinistro esse trabalho de detetive. Poirot abriu um olho com um brilho de diversão. Sinistro? Mas não. É o estudo da ordem. Através do assassinato, através da mentira, vemos o padrão da loucura humana. E ao resolvê-lo, restauramos a harmonia. Para trazer ordem ao caos, lá isso é beleza. O inspetor riu baixinho. Beleza. Vou tentar me lembrar disso da próxima vez que estiver atolado em declarações. Poirot inclinou a cabeça. Ah, mas lembre-se disto também. Por trás de todo crime não está apenas a maldade, mas a confusão. A criatura humana, inspetor, não acorda uma manhã e diz: serei perverso. Começa com algo menor, orgulho ferido, medo, ciúme, e depois cresce como uma erva daninha deixada sem cuidado. O jardineiro que vê apenas a erva daninha e não o solo negligenciado não aprende nada. Marsh sorriu. Você quase me faz sentir pena deles. Quase, concordou Poirot. Mas a piedade também deve ter sua razão de ser. O ritmo das rodas suavizou-se até se tornar uma pulsação constante, o tipo de som que poderia embalar um homem, levando-o à reflexão em vez de ao sono. Poirot tirou do bolso a carta dobrada que Lady Harcourt escrevera. Aquela marcada para ser aberto somente em caso de minha morte. Ele ainda não o havia devolvido às autoridades. Algum instinto o compeliu a mantê-lo por mais um tempo. Ele leu a linha mais uma vez. O vidro carmesim é o meu espelho. Quem olhar para ele verá a verdade. Ele o dobrou cuidadosamente e o guardou no bolso. Ela estava certa, sabia? Disse ele baixinho.
O vidro refletia a verdade, mas também revelava a ilusão mais perigosa de todas, a de que a perfeição pode ser dominada. No fim, ela se tornou sua própria criação, frágil, bela e fadada a se quebrar. March o observou por um longo momento. É o Sr. Poirot. Alguma vez se cansa de toda essa tragédia? Os olhos de Poirot se suavizaram. Cansado, talvez, mas nunca indiferente. Pois cada caso, por mais sórdido que seja, ensina algo sobre a condição humana. Até Lady Harcourt, orgulhosa como era, nos ensina isto: que intelecto sem humildade é veneno, e controle sem amor, morte. O trem diminuiu a velocidade ao se aproximar de Londres. O ar além da janela tornou-se cinzento com a fumaça e a distância. Poirot levantou-se, ajustou a gravata e tirou sua mala do cabide com precisão impecável. Finalmente, disse ele, retornamos à civilização, onde a mente pode novamente desfrutar da simetria das ruas, da lógica dos horários e da abençoada regularidade do absurdo humano. March riu baixinho, enquanto se dirigiam para a porta. O senhor é um homem estranho, Sr. Poirot. Poirot sorriu, seus olhos brilhando com malícia. Ah, mas eu sou um lógico, meu querido. E a lógica, quando usada com compaixão, é o melhor antídoto para o caos. Eles subiram juntos na plataforma, a multidão se abrindo inconscientemente em torno da figura pequena e precisa do detetive belga. Poirot parou uma vez olhando para trás, através do vapor que flutuava, para a paisagem que haviam deixado para trás. Uma terra de segredos, vaidade e morte redimida. Finalmente, pela verdade, ele colocou o chapéu firmemente na cabeça e disse suavemente: está terminado, a ordem foi restaurada. Então, com a calma segurança de um homem que mais uma vez havia colocado o mundo em ordem, Hercule Poirot caminhou em direção à luz da manhã, deixando para trás apenas o leve aroma da ordem e o eco do caso, para sempre conhecido como o caso no vidro carmesim da morte.